Saudações a você que vê este vídeo de número 6, que trata da reorganização do Brasil. Lembro que a reorganização consiste na reforma política, reformulação administrativa do Legislativo, Executivo e Judiciário, criação de outro sistema tributário, reformulação da CLT, criação de programa de produção na pequena propriedade agropecuária, no incremento da produção industrial e na reformulação dos programas setoriais brasileiros. No vídeo número 5, a proposta foi a reformulação do Executivo. Neste, apresento a título exemplificativos falhas graves de gestão do Poder Judiciário, que precisam ser corrigidas. E apresento também duas sugestões. Primeira falha grave é de administração em todas as instâncias do Poder Judiciário. A primeira falha grave de administração é a morosidade dos julgamentos, que precisam ser imediatamente corrigidos. Sei que muitos são os motivos dessa morosidade. Todavia, em administração, nenhum motivo pode ser aceito. Isto porque, para evitar prejuízos de toda a ordem, inclusive dores e sofrimentos, é preciso cumprir os prazos adequados em todas as atividades. A segunda falha é gravíssima e é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não atende de forma plena à condição de guardião da Constituição Federal, competência indicada no artigo 102. O povo disse o que pretende ser pela Constituição de 88. O Legislativo, que é o povo em quantidade menor, ainda não fez de forma correta a sua parte, que é detalhar de forma clara a pretensão do povo. O que fez foi criar um emaranhado de leis que ninguém consegue entender. O Executivo contrariou o vocábulo da língua e passou a legislar fazendo as tais negociatas. Diante disso, cabe ao Judiciário reagir como guardião pleno da Constituição e notificar os poderes legislativo e executivo de suas competências constitucionais para consolidar a democracia, criar os mecanismos e ferramentas necessários para a prática de uma administração capaz. Caso isso não aconteça, então não resta alternativa, o povo deve se mobilizar e fazer o que for preciso para que a Constituição seja atendida e, em última hipótese, faça outra Constituição, eliminando todos os atuais políticos da vida pública. Veja como fazer no vídeo número 5. Justificativa. O dono define o que quer. Seu auxiliar próprio para tal detalha tudo que o dono quer. Seu outro auxiliar executa o que foi detalhado. Seu terceiro auxiliar, como guardião do que o dono definiu, sempre que preciso, notifica as eventuais falhas aos auxiliares anteriores. Caso nada disso aconteça, o dono entra em ação e resolve sobre o assunto. Democracia num Estado independente é muito mais do que poder votar em A ou B e poder falar o que quiser. A verdadeira democracia deve ser colocada em prática pelo poder público para atender os direitos e deveres constitucionais, que também impliquem ouvir e debater com o povo e normatizar o que for necessário e viável. Terceira falha grave também é do Supremo Tribunal Federal e diz respeito aos assuntos específicos. Neste caso, o Supremo não cumpre sua competência de guardião de todos os direitos específicos inseridos do primeiro ao último artigo da Constituição de 88.
Veja o caso do salário mínimo definido na Constituição e que até hoje não foi praticado. Veja o caso de algumas taxas de juros bancários, que é uma apropriação indébita junto à economia popular e que o Supremo nada fez para acabar com essas imoralidades. Todavia, estranhamente, o Supremo trabalha intensamente para definir se um criminoso deve ser preso após condenação pelos tribunais regionais ou condenação pelo Superior Tribunal de Justiça, ou por condenação no Supremo Tribunal. Esclarecimento sobre este assunto. O Supremo tem gasto horas e horas em debates, dando origem às despesas desnecessárias sobre este assunto. Não existe nada de errado se a prisão for realizada após julgamento nas 4 instâncias. Porém, o que está completamente errado é que os julgamentos não são feitos nos prazos adequados. Segue sugestões para serem reivindicadas pelos juízes. Primeira sugestão: mas, caso esta sugestão já seja praticada, peço que a desconsidere. Os juízes não devem atuar somente com base restrita na lei, isto porque a lei é um esforço do homem para determinar o que é justo e correto, mas nunca será absoluta para cobrir todos os detalhes e sutilezas de um assunto. A imprensa às vezes noticia que determinado juiz decidiu de tal forma, mesmo ferindo a sociedade, porque a lei assim determina. Minha discordância sobre esse comportamento é porque o juiz é um servidor público que tem por função ministrar a justiça, que não pode ser confundida com a lei. Veja que a definição é administrar a justiça, isto é, praticar o que é justo. E mais, o juiz é um homem preparado intelectualmente, defensor do que é justo, conhecedor do contexto do assunto, pode decidir de forma que entender mais justa. Instâncias superiores existem para confirmar ou modificar decisões anteriores, com vistas a fazer justiça, mas sem esquecer, dentro dos prazos adequados. Segunda sugestão: o Poder Judiciário precisa reivindicar junto aos legisladores ou, em último caso, ao povo, para administrar em todos os níveis as respectivas carreiras. Isso significa que os ministros do Supremo Tribunal Federal não serão mais nomeados pelo Presidente da República com aval do Congresso. Para finalizar, caso permaneça inalterada a forma atual de ação dos altos dirigentes públicos, bem como dos atuais mecanismos e ferramentas de política e administração, o Brasil continuará sua tendência de construção de uma sociedade caótica. Obrigado. Veja o próximo vídeo sobre a Auditoria Federal Independente, Polícia Federal Independente, atuação do povo e atuação do Ministério Público.